Bom, pessoal, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal de casa, boa noite. Pessoal. Boa noite. Bem, espero que estejam todos bem. Antes de iniciarmos propriamente a aula, um pequeno aviso. Sábado, nós vamos nos encontrar lá no nosso grupo de estudos. Já mandei o link para vocês, é o mesmo link da aula. Nós vamos discutir o direito a partir de um filme chamado Vampiro de Düsseldorf. O Vampiro de Düsseldorf. Quem já assistiu o filme já pôde perceber que o título não tem nada a ver com o filme, é uma tradução completamente equivocada. É um filme alemão, de 1939, muito importante, é um clássico, muito discutido em diversos congressos, seminários, tanto de direito, quanto de psicologia, de filosofia. Então, nós vamos debater esse filme, todos convidados. Pois não? Eu mandei lá no Crepúsculo, mas eu repito, o Vampiro de Düsseldorf. Se você tiver dificuldade, aí você me fala, tá bom? Então, eu espero contar com todos vocês lá, porque a gente vai registrando esses encontros e depois, se alguém precisar de horas complementares, fala o dia, a hora e os certificados são emitidos. Tá bom? Vai valer 2 horas complementares. Amanhã nós temos uma palestra ali no auditório, mas vocês estarão em aula. De qualquer forma, quem quiser dar uma passada lá, nós vamos fazer uma discussão com... Eu também coloquei lá no Crepúsculo. O humano e a ordem cósmica. Está lá em cima, o que tem a ver com o que está aqui embaixo. Nós vamos discutir amanhã. Na aula passada, nós começamos a ouvir colegas e falávamos nos fundamentos históricos do direito do sistema autoritário, das ditaduras, que fazem uso da lei para dar uma aparência de legitimidade. E vamos prosseguir hoje. Quem quiser, eu vou dar pontos para o pessoal que está aqui na sala. Pontos de participação. Pessoal de casa, se quiser ter pontos de participação, abre a câmera, ok? Quem não quiser receber pontos, pode continuar com ela fechada aí do mesmo jeito. Mas se quiser receber pontos de participação, câmera aberta. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre temas que envolvem um sistema autoritário, torturas, tudo dentro da lei. A lei sendo usada como um item estético, como uma estética de legitimidade. Apenas uma aparência. Então, uma lei que é a tortura, só tem uma aparência, uma estética. Ela não tem ética nenhuma. É o conflito entre a estética, que estuda o belo e o bom, o belo e o feio, em relação à ética, que estuda o bom e o mal. Então, começamos a falar sobre isso. Colegas nos ajudaram, falamos sobre Guantánamo, a colega nossa falou brilhantemente sobre Guantánamo. Ficou pendente uma fala de uma colega. Achei que na aula passada o tempo era insuficiente para que ela pudesse falar com calma, com tranquilidade.
Então, essa colega quer terminar a fala hoje? Sim. Então, vamos lá. É a Emily. Emily, então, nós vamos ouvi-la. O pessoal, se quiser abrir aí o celular para ter acesso à fala dela. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar o som aqui. Todos vamos acompanhar? Acompanhe aí, se possível, a fala de Emily. Emily, boa noite. Boa noite. Então, fique à vontade. Conforme nós falamos na aula passada, quero que você fale com calma, com tranquilidade, para a gente poder debater, tá bom? Vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Hoje eu vim abordar, como continuação lá, sobre como o atentado de 11 de setembro influenciou na legislação do Brasil. Pois bem, após o ocorrido, a reação dos governos norte-americanos foi de imediata. Eles focaram no endurecimento das medidas de segurança do país, com grande foco nos aeroportos, na represália contra seus perpetradores. Logo após que eles liberaram os aeroportos, depois de 3 dias suspenso, a segurança foi mais extrema. Eles proibiram a entrada de líquidos nas bagagens de mão por poder conter tipos de explosivo, alguma coisa que prejudicasse a vida das pessoas ali. Eles proibiram também, eles pediram para separar pertences como cintos e sapatos para poder passar no equipamentos de raio-x antes do embarque e o protocolo que dificultava a entrada de pessoas não autorizadas nas cabines de pilotos. Além de intensificarem nas guerras do Oriente Médio, e também teve uma mudança muito brusca, que foi na inteligência americana. Logo em seguida, o presidente George W. Bush assinou o USA Patriot Act, não sei se pronuncia assim, ou Lei Patriótica, que permitia que a inteligência interceptasse comunicações de pessoas supostamente envolvidas com o terrorismo, sem autorização judicial. O Barack Obama estendeu essa lei de 2011 até 2015, até que o Congresso substituiu pela USA Freedom Act, que impôs algumas restrições ao manuseamento dos dados. Eles adotaram também a Lei Antiterrorismo, que é a denominação dada à Lei Nacional Brasileira número 13.260/2016. É uma lei ordinária de autoria do Poder Executivo que trata da tipificação, julgamento e punição para crimes de natureza terrorista no nosso território nacional do Brasil. A criação da lei está vinculada com a Convenção Interamericana contra o Terrorismo. Ela deve estabelecer parâmetros legais para combater e interditar o terrorismo. Essa convenção foi criada um ano depois do ataque do EUA. O Brasil e outros países começaram a criar a lei depois do ataque no qual foram influenciados pelos Estados Unidos. Essas leis ainda não existiam até a partir desse atentado. Começaram a existir a partir desse atentado. Teve também uma outra lei, que é um atual projeto de lei 1595/19, que regulamentará as ações estatais para reprimir o ato terrorismo no Brasil. Foi essas mudanças que houveram após o atentado de 11 de setembro, no qual eu consegui encontrar, professor. E na tua análise, como que esses atentados interferiram na legislação brasileira? Após, nos aeroportos, houve mudanças, aí a legislação mudou após esses atentados.
Na realidade, o que ocorreu foi que países autoritários tiveram um pretexto para se tornarem mais violentos. Okay? Há algo de Afeganistão na favela. A forma como a tropa atua no Afeganistão. Há algo de Iraque na favela. Então, na medida em que o país central adota algumas medidas mais violentas, quando ele adota medidas de uma maneira geral, ele é copiado pelos países marginais. Então, depois daquela data, os Estados Unidos se tornaram mais violentos e os países que acompanham as suas políticas também se tornaram mais violentos, porque tiveram um espelho, tiveram onde tomar como exemplo. Então foi isso, esse ato patriota, ou patriótico, Patriot Act, foi muito discutido na época. Ele autorizava prender sem formalidades legais, autorizava a tortura, e foi por conta dele que se estruturou a prisão de Guantánamo. Foi por causa dessa legislação. Ou seja, esse país se aproveitou desta situação e, ao escolher um limbo jurídico, Guantánamo, para lá enviou diversas pessoas, envolvidas ou não no tal atentado, não interessa. Agora vejam vocês, meus caros, gostaria que refletissem sobre isso, pessoal de casa, pessoal da sala. Existe uma proteção da lei, um espaço onde a lei atua. Notem que, como é curioso o sistema autoritário tomar o indivíduo e levá-lo para fora desta proteção. Vejam, pensem, que tipo de Estado faz uma coisa dessa? Ele estabelece uma lei, estabelece uma Constituição, estabelece garantias. E esse mesmo Estado seleciona algumas pessoas, como que num sequestro, e vai levar essas pessoas para fora dessa proteção. O Estado. Não é algo assim assustador? O Estado pega a pessoa, tira a pessoa do âmbito da sua proteção e vai levá-la para um limbo onde ela vai ficar à mercê de todas as arbitrariedades que vocês já pesquisaram na internet e verificaram isso. Pois não? Quem? Pede ela para se manifestar de novo, porque no meu controle aqui não tem ninguém, não. Então, meus caros, isso é algo assim assustador. Não seria tão assustador em se tratando de país que promove guerras no mundo há décadas. Não é assim muito assustador que já usou arma química, inclusive contra indígenas, que já comprou cabeça de indígenas. Não é muito assustador
Um país que já jogou 2 bombas atômicas em cidades. O que é assustador é que o país que se apresenta ao mundo, e boa parte do mundo acredita nisso, como o grande baluarte dos direitos humanos, da dignidade, das liberdades no mundo. O que é uma farsa, evidentemente. É isso que nos deixa assim, assustados. E, além disto, seguindo esse país e com ele trabalhando junto, também se fala de Israel. Israel mantém um campo de concentração a céu aberto, que é a faixa de Gaza. É o maior campo de concentração do mundo. E eles atuam contra os palestinos tanto quanto, ou mais ainda, do que lhes foi feito quando da Segunda Guerra, no Holocausto. Que eram vítimas e que todos nós devemos não aceitar. O Holocausto é uma coisa que não pode se repetir, foi uma barbaridade, e é por isso que nós temos que dizer que é uma barbaridade o que Israel faz com os palestinos. Qualquer um pode fazer uma pesquisa e verificar as barbaridades, as mortes que são perpetradas covardemente por Israel, que é uma das maiores potências militares do mundo, contra os palestinos, que têm seus territórios tomados, roubados, em nome de Deus. Você está lá na sua casa, chega um bando de gente, um caminhão de gente, fala, essa casa agora é nossa. Por quê? Deus. Mas como assim? Deus mandou a gente pegar essa casa. E a gente ficou rodando aqui no deserto e agora viemos para cá. Cara, eu rodando no deserto, sei fazendo o quê? Já falei com vocês. A distância da Palestina, do Egito à Palestina, dá para ir a pé, com 10 dias. De carro dá 1 dia. Então, ficar lá 40 anos esperando, se armando, se preparando para tomar. E essa conversa de que Deus é a terra prometida de Deus, como que Deus vai dar uma terra ocupada pelos outros? Então, é só para... Cria-se um Deus para justificar os ataques. Que você tomando a terra? Que o nosso Deus mandou. O Deus de vocês é. Mas, enfim, é uma outra discussão. Então, o que aconteceu nos atentados foi um revigoramento do poder punitivo, das forças punitivas, do sistema inquisitorial no mundo todo. E contra pessoas específicas, óbvio. Óbvio. Certo? E em todos os lugares pelos quais esse país que foi atacado, por onde ele passou, ele só deixou atrás dele um rastro de destruição, violência e sangue. Veja lá o que ele deixou no Afeganistão, vejam lá como está o Iraque agora, pura violência. Vejam como está a Síria, pura violência. Ele vai, entra, mata e abandona. E deixa aquele espaço à própria sorte. E para finalizar, meus caros, não se enganem com o sorriso, a simpatia de Barack Obama. Foi o senhor da guerra. Um dos presidentes mais violentos que já sentou na cadeira americana. Ok? Períodos, 2 mandados dele foram 2 mandados de guerra o tempo todo. Ele não parou 1 minuto. Não assinou nada que pudesse parar uma guerra, não tirou tropa de lugar nenhum. Foi ele que mandou matar Osama Bin Laden sem julgamento e jogar o corpo ao mar.
Ou ele que espionou o governo brasileiro, ou ele que não assinou nenhum documento que envolvesse direitos humanos, contra racismo, não assinou nenhum. Okay? E no Brasil, aqui no jantar, você assinou e autorizou sorridentemente o bombardeio no Líbano. Rindo. Um senhor da guerra. Aquela carinha de santo. Ok? Alguém aí quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Tem mais alguém para falar? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Emily? Bianca, quer fazer alguma pergunta? Então vamos prosseguir. Pessoal, eu mandei um material para vocês, vejam aí no Crepúsculo. Vejam aí, por favor. Eu mandei para vocês um pequeno livro de um autor chamado Carlos Marighella. Porque até então a gente tem falado que o Estado torturou, que o Estado perseguiu, que a ditadura abusou. Então vamos ver o outro lado. O outro lado. O dos chamados guerrilheiros. As pessoas que fizeram guerrilha urbana contra o Estado. E vejam vocês como era naquela época. Eu estou falando da década de 60. Naquela época as pessoas não aceitavam pacificamente abusos, igual a gente aceita hoje. Certo? Se a gasolina amanhecer R$12 sexta-feira, todo mundo, oh meu Deus, que triste. Só isso. Okay? Todo mundo vendo o crime organizado no poder, né? Também já mandei para vocês, eu não sei se viram, a tal pessoa, o tal procurador da Lava Jato, aquele moralista, uma conversa com a mãe dele, ela falando para ele dos dólares debaixo da banheira. O amigo do Moro é o tal moralista da Lava Jato. Mandei para vocês. Eu já havia mandado para vocês o fato dessas pessoas falsificarem depoimentos de delação. Os moralistas. E, é claro, todos sumiram. Sumiu todo mundo, você não acha? Aliás, você acha Ministério Público hoje para condenar pessoas que furtaram comida vencida. Vocês viram isso? Eles aparecem. Mas para olhar o crime organizado, desde a presidência, que é até os seus assessores, todo mundo caladinho, hipócritas. Bando de hipócritas. E nós, juristas, temos que deixar isso claro, porque a nossa orientação é a Constituição. Eu mostrei para vocês na aula passada. Ok? Agora, se alguém acha que está tudo bom, que os preços das coisas estão uma maravilha, que a família está todo mundo empregado, que a família está dando conta, nem sabe que a farmácia popular acabou, tiraram, nem sabe que já estão acabando com o FIES, com o ProUni, tudo está acabando, tudo que pobre tem que ir para o lixão mesmo, no pensamento dessas pessoas. Se depender desse governo, nem metade das pessoas que estão aqui, nem metade chega ao final, nem metade, porque para eles as pessoas não têm que estudar, elas têm que se submeter. Quanto maior o bando de desocupados, menor o salário. Ok? Bom,
Pessoal de casa, está me ouvindo? Podemos prosseguir? Fernanda, conseguiu entrar? Sim, professor. Sim, te ouvindo. Consegui. Ótimo, então vamos lá. Então eu mandei esse mini manual de Carlos Marighella, porque ele foi o líder guerrilheiro na época da ditadura. Foi o maior líder guerrilheiro. E ele escreveu esse manual. Aí nós vamos ver. Então, teve violência dos dois lados, né? Porque até então a gente está falando que o Estado é violento e tal. Mas teve violência do outro lado também? Bom, uma coisa a gente sabe, que naquela época teve outro lado. Naquela época teve gente que reagiu. E que talvez não tenhamos hoje. Ok? Há época no Brasil em que as pessoas reagem. Não fica só escutando música sertaneja, não. Reage. Então, essa pessoa reagiu. Mas nós vamos discutir essa pessoa. Se o que ele fez é lícito. Ele foi morto numa emboscada. São três, por favor, são três Carlos na ditadura que lutaram e que vocês, quando tiverem tempo, pesquisem um pouco mais. E esse Carlos Marighella, que vai estrear um filme sobre ele, já viram a reportagem? Quem dirigiu o filme é aquele cara do Tropa de Elite, como chama? Capitão Nascimento. Isto, exatamente. Então, ele dirigiu o filme Marighella. Quem fez o Marighella é aquele cantor Seu Jorge. Ouviram falar? Então, vai estrear esse filme. Então, Carlos Marighella, uma outra pessoa, um outro Carlos. Eu não vou falar sobre ele, hoje eu vou falar só sobre Carlos Marighella, para ver se ele é um terrorista ou não. Vamos discutir dentro dos fundamentos históricos. E o que ele fez, o que gerou em termos de lei. Então, Carlos Marighella, o outro Carlos, que morreu logo uns 2 anos depois dele, e era um pouco mais novo, Carlos Lamarca, e outro Carlos, que andou pelo interior do Brasil tentando chamar a comunidade para uma revolução, e onde o governo tentou até colocar o bando de Lampião contra ele. Lampião recebeu o título de capitão com a promessa de atacar esse Carlos, que na realidade não é Carlos, é Luiz Carlos Prestes. Também tem filmes sobre ele. Tem filmes sobre os três Carlos. O Carlos Marighella, o Carlos Lamarca e o Luiz Carlos Prestes. São 3 figuras muito polêmicas. Por que figuras polêmicas? Porque reagiram dentro de um período de ditadura. Dos 50 e poucos anos de vida de Carlos Marighella, uns 32, 33 anos ele viveu perseguido, preso e torturado. Ok? Então, isso envolve até um estudo psicológico, que a pessoa se torna violenta, né? Esse pequeno manual que ele escreveu do guerrilheiro, ele foi usado pelos Estados Unidos para dar curso antiterrorismo.
Então, os primeiros cursos que os Estados Unidos produziram sobre terrorismo foram baseados nesse manual do guerrilheiro de Carlos Lamar. Tudo que ele escrevia, se procurou, então, um jeito de neutralizar dentro desse curso. E ainda, foi por causa da ação dessa guerrilha urbana, a chamada guerrilha urbana, que é uma técnica de guerra, é que a polícia, que tinha inspetorias, que tinha a guarda civil, é que a polícia foi transformada em polícia militar. A polícia militar foi criada neste ano. É o decreto, abram aí, por favor, decreto 667, por favor. Pessoal de casa também, abre aí, é o decreto 667. Então vejam aí. Esse decreto cria a polícia militar. Lembrando que existia polícia? Existia. Mas a polícia não era militar. Como assim não era militar? A Polícia Rodoviária Federal usa uniforme, não usa farda. Uniforme é uma coisa, farda é outra. Okay? Farda envolve uma estrutura de disciplina, hierarquia, capitão, tenente, subtenente, sargento, cabo, soldado. Uma ideologia de combate. Então, levar esse pensamento militar para dentro da polícia foi algo que aconteceu no ano de 1969 por conta das guerrilhas urbanas, cujo maior líder era esse indivíduo, Carlos Marighella. Deixe-me dividir com vocês aqui. Estão vendo aí na tela? Estão vendo? Sim. Vocês estão me acompanhando aí? Se estiver me acompanhando, vocês podem ver na tela aí também. Então, esse, antes de ser morto, era Carlos Marighella. E é ele. Tratado aí como chefe comunista, etc, etc. Assaltante de banco, guerrilheiro. É isso. Essa pessoa aqui era o chefe, vejam aí, esse é Filinto Miller. Uma das pessoas mais violentas da ditadura. Ok? Filinto Miller. Ele que chefiava o departamento de ordem política e social, o famoso DOPS. E o DOPS atuava com violência atrás das pessoas. Filinto Miller. Procurem saber quem foi, vocês vão sentir calafrios.
Outra pessoa, esse aí, delegado Fleury, Sérgio Fleury. Depois que ele torturou alguns frades dominicanos, torturava todo mundo. No meio desses frades, inclusive, estava Frei Beto. Depois que ele torturou esses frades, ele conseguiu saber onde estava Carlos Marighella, e ele montou uma emboscada, foi lá e o matou dentro do carro, Fleury. Na época também dessa pessoa, tinha esse sujeito aí, não precisa nem falar que ele é admirador de Hitler, não precisa nem falar. Esse sujeito aí é o famoso Plínio Salgado, que tentou criar no Brasil uma juventude hitlerista, com o grito de Anauê, salve, Plínio Salgado. Admirador de Hitler, criou um movimento integralista com os mesmos propósitos, do mesmo jeito, mesmo estilo. Um nazismo à brasileira. Essa pessoa. Plínio Salgado. Aí está ele aí, com os ídolos dele. Vejam aí. Hitler, Mussolini e a saudação dele. Anauê. Também dá calafrios essa pessoa. Esse aqui é homenageado. Nós vamos homenageá-lo. Vamos dedicar a aula de hoje a ele. Esse aqui é o doutor Sobral Pinto. Sobral Pinto, que foi o grande advogado dos perseguidos políticos na ditadura. Tem até música para ele, doutor Sobral Pinto. Um exemplo que vocês devem seguir. Certo? Então, a aula de hoje vai ficar dedicada a ele. Foi ele se tornou famoso ao defender uma causa de um preso político, em que ele não encontrava elementos para a tese, então ele usou a lei de proteção aos animais. Ele usou a lei de proteção aos animais para ser aplicada àquele humano. Pediu que aquele humano fosse tratado igual os animais. E teve grande repercussão no mundo isso. Para vocês verem como era a situação na época. Os maus tratos às pessoas. Então vamos usar as pessoas, a lei. Aliás, eu não sei se vocês sabem, alguns países admitem animais como, principalmente golfinhos, como pessoas não humanas. Então, tem pessoas humanas e pessoas não humanas, porque são animais com capacidade de sentir dor e, portanto, tem uma legislação separada. Na Índia, por exemplo. Okay? Então, a ideia de pessoa, se vocês pesquisarem, vão verificar que ela não está vinculada tão somente ao humano. Existe pessoa não humana para algumas legislações. Certo? Bom, então, retomando. Retomando, então, esse texto de Carlos Marighella, eu quero que vocês me ajudem, pessoal de casa, eu quero que vocês me ajudem a responder a seguinte pergunta. Carlos Marighella era um terrorista? O que ele está ensinando aqui é terrorismo? Pessoal de casa, está ouvindo?
Está ouvindo? Sim, estamos. Bruna, está ouvindo? Bruna? Sim, estou ouvindo, professor. Isso. Então, nós vamos discutir um pouquinho. Silmara, está ouvindo? Então, nós vamos discutir para responder esse sujeito, Carlos Marighella, é um terrorista? Isso é terrorismo? Vamos lá. Vamos ver esse livro dele. No controle de vocês aí, logo na página 3, pelo controle do celular, aí vocês acham a página, mas elas também estão numeradas. Na página 3, veja que ele começa o livro homenageando o que ele chama de guerrilheiros urbanos que caíram. Fala o nome aí. Edson, Marco Antônio, Nelson. Então ele fala, são guerreiros urbanos que caíram, que tombaram. E também tem os outros que estão aprisionados nos calabouços medievais do governo brasileiro, sujeito à tortura. Vejam que a expressão que sempre usa é camarada, companheiro. Certo? É uma expressão que significa companheiro, muito comum dentro dos revolucionários. E ele fala o seguinte, que esse texto possa ser divulgado, ele não faz questão nenhuma de direitos autorais, e ainda na época, veja que esse livro é de 1969, no mesmo ano que ele morreu. Morreu nesse ano, nessa emboscada que eu falei. Então, que esse livro dele pudesse ser divulgado em cópias mimeografadas. Mimeógrafo, acho que a maioria que nem sabe o que é isso. Certo? Uma maquininha de rodar assim que enfiava a folha. Ela saiu do outro lado. Bom, então ele fala de cara aí. No último parágrafo, como que você chama, meu caro? Asley. Carlos? Asley. Você podia ler, por gentileza, esse último parágrafo aí? Vamos ouvir o colega. Sim. Acusação, violência ou terrorismo, sem demora, tem um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita. Pelo contrário, ele representa o centro da atração. Hoje, ser violento ou terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada. Porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonha da ditadura militar e suas atrocidades. Então, vejam, meus caros, isso aí também é algo a ser pensado. Ele não tem vergonha nenhuma de ser chamado de terrorista. Muito pelo contrário. Para ele, é uma designação de nobreza. Lembrando, não se esqueçam, que o terror foi inventado na Revolução Francesa. Quem inventou o terrorismo foi a Revolução Francesa. O terror é uma prática revolucionária, que foi usada contra os inimigos da Revolução, que foram levados à guilhotina. Robespierre já dizia, não se pode impor a ordem sem o terror. Então, ele insistia em que o terror fosse cada vez mais aumentado e que a guilhotina fosse colocada em ponto bem visível. Certo? Ainda havia guilhotina no século XX, no 1900. Bom, então o Carlos Marighella, ele vai
explicar o que é ser um guerrilheiro urbano. Então, vejam aí, na página 4, ele fala que o guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. E ele vai falar ao longo do livro que tem que usar a violência. Se tiver que matar, tem que matar. Ele fala isso. Armas curtas, mas tem que matar se for necessário. O guerrilheiro não pode morrer. Evidente que ele fala na morte no representante da ditadura. Ele não fala da morte de qualquer um. Então, ele fala que se tiver que matar, haverá morte. Ok? Eu quero que vocês me ajudem nessa reflexão, se é legítimo isso, reagir dentro de uma ditadura com essa violência. Lá não vou buscar as leis. Estou falando de uma pessoa que viveu praticamente 2/3 da vida na clandestinidade. Foi espancado diversas vezes. Se vocês lerem o livro, tem a narrativa de como, depois de ser espancado, seguraram as mãos dele e enfiaram a agulha em todos os 10 dedos dele, com ele gritando. Todas as vezes que ele era preso, ele apanhava e era torturado. Todas as vezes. É muito tempo. Então, isso reflete numa pessoa. Vai procurar quem? Eu vou na delegacia, porque você vai lá, você não sai. Não vou procurar a justiça. Eu vou mandar te prender. Eu pergunto, qual a saída? Qual a saída? Quando as instituições se fecham. E, ao contrário, elas se tornam instrumentos, aparelhos da tua própria perseguição. Então, ele fala aí na página 4, no final de um parágrafo, que o guerrilheiro urbano segue uma meta política e somente ataca o governo, os grandes capitalistas, os imperialistas norte-americanos, sempre eles, né? Agora vejam o que ele fala aí, logo abaixo, num parágrafo que começa assim. Outro elemento igualmente prejudicial como um delinquente, então ele fala que existe o delinquente, que pratica o crime em proveito dele, e o guerrilheiro urbano, que pratica o crime em proveito do povo, salvar o povo. Ele fala que o contra-revolucionário, porque eles são revolucionários. O contra-revolucionário, que é a força do governo, que é o DOPS, o DOI-CODE, direitista, chama eles de direitista, que cria confusão, assalta bancos, joga bombas, sequestra, assassina e comete crimes mais atrozes e inimagináveis contra os guerrilheiros urbanos. Nós discutimos aqui na aula passada sobre o atentado no Rio Centro, estão lembrados? Que o carro explodiu lá. O objetivo era explodir, matar pessoas, falar que eram coisas dos comunistas. Ok? Viram um vídeo recente aí da pessoa que ocupa a atual cadeira da presidência, dando chilique num debate na Jovem Pan? Viram esse vídeo? Viram? Ele fica nervosinho, porque não suporta nenhum debate, né? Ele é igual criança, uma criança mimada. Ele se levanta, ele está na casa dele, tem a parede negra, contrário. A mesma parede em que alguns 2 anos atrás foi filmado um vídeo com falsos guerrilheiros da Farc, falando que o líder era que o Lula era o líder da Farc. Ou seja, foi filmado lá dentro da casa dele.
Podem conferir aí. Depois eu mando para vocês também. Quer dizer, uma piada, né? É uma piada o sujeito, aquela criança. Mas, enfim. Ele fala que o guerrilheiro urbano, vejam aí, que ele chama de terrorista, e não liga. É estranho isso, né? Somos mesmo. Porque do jeito que eles falam, se terrorista é reagir contra a ditadura, somos terroristas. Estranho isso. Ele manda ler livros de Che Guevara. Esses livros ele pede para ler Guerra de Guerrilha, Che Guevara, Memórias de um Terrorista. São os livros que ele recomenda. O guerrilheiro urbano defende uma causa justa, que é a causa do povo. E na página 5 fala que o guerrilheiro urbano tem que capturar ou desviar armas do inimigo para poder lutar. Vejam aí. Então ele fala na página 6, no comecinho da página 6 aí, que o dever é o de atuar, de encontrar soluções adequadas para cada problema que encontrar, e não se retirar. É melhor cometer erros atuando e não fazer nada por medo de cometer erros. Então ele fala que tem guerrilha urbana, na página 6, tem guerrilha rural, e tudo é uma promessa que o guerrilheiro faz para si mesmo. A característica fundamental do guerrilheiro urbano é um homem que luta com armas. Está aí na página 7. Objetivos essenciais. Página 7. Na página 7... Pessoal aí de casa, quem de vocês aí poderia ler, por favor, na página 7? Ele fala o seguinte: o conflito armado do guerrilheiro urbano contém os seguintes objetivos essenciais. Quem lê, por favor? Letra A e letra B. Quem fala? Quem lê, por favor? Bruna, você lê, por gentileza? É o penúltimo parágrafo, professor? Sim, Sim, começa assim. Mas a característica fundamental é esse parágrafo, entendeu? É na página 7? Sim. Achei. Então vamos Pode lá. começar? Por favor. Mas a característica fundamental e decisiva do guerrilheiro urbano é que um homem que luta com armas. Dada esta condição, há poucas probabilidades de que possa seguir sua profissão normal por muito tempo, ou o referencial da luta de classes. Já que é inevitável e esperado necessariamente o conflito armado do guerrilheiro urbano contra os objetivos essenciais. Letra A. Exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia. B. A expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas, com pequenas expropriações usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Isso. Então vejam que ele está falando aí que o guerrilheiro urbano tem como objetivo exterminar, matar, extermínio físico é a morte, dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da polícia. Então, extermínio físico é matar. Expropriação de recursos é roubar. Então, ele está falando aí
claramente que o guerrilheiro urbano tem que matar e tem que roubar. Ok? Pessoal da sala que me dizem, quem faz algum comentário, o que acham? Isso é um exagero, não precisa disso, isso de fato é um terrorismo, mas não no ponto de vista que ele está falando, é um terrorismo no ponto de vista criminoso. O que acham disso? Ele está falando. E logo abaixo, ele vai mostrar como que tem que fazer isso. Veja que tem na página 8, segundo parágrafo, ele fala assim, os roubos a bancos, ele fala no roubo a banco, realizados pelos guerrilheiros urbanos brasileiros, machucaram os grandes capitalistas, tais como Moreira Salles e outros. As empresas estrangeiras, então ele já fala aqui de roubo a banco. Queria ouvi-los. Isso é correto? Ele está exagerando? Ele está trazendo mais violência para o cenário? Ou que não, dadas as circunstâncias, à medida em que as instituições se fecham e agem com violência, não existe outra solução senão agir com violência. O que me diz? Gostaria de ouvi-los. Quem quer falar? O que você acha? Hein? Pensando? Tem, mas de fato tem que pensar. Pensar. Primeira pergunta que a gente faz, não é um exagero isso? Mas seria um exagero porque a gente não está acostumado. Tem? A gente acha que é um exagero porque nós somos doutrinados para aceitarmos tudo. E nós estamos falando de uma pessoa, repito, que passou 2/3 da vida sendo perseguido, preso, torturado. Mais de 30 anos, é muita coisa. Não obstante, tenha conseguido chegar a ser deputado. Mas não durou muito. Quem se arrisca a dar um parecer, ou vocês estão... É difícil ainda, tem que pensar. Como é que vocês chamam? O que você acha? Está certo fazer isso? Ou você acha meio exagerado isso? Tá bom, não tem problema. Não, porque nós estamos lendo o Guerrilheiro Urbano, né? Ele está falando que o guerrilheiro urbano tem que exterminar pessoas, os líderes das Forças Armadas, os líderes policiais, os líderes da ditadura. E tem que roubar para se sustentar, para comprar arma. Ele está falando isso. Tem filme sobre ele. O que você acha? Eu acho exagerado. Exagerado. Como se quisesse Aumentar a violência. Bater o que está errado com algo mais errado. A primeira ideia é essa, né? Então, a colega já emitiu um parecer, então ela já abriu um ponto de discussão. O que você acha? Exagerado? Acho que na situação dele não tinha outra saída. Vai procurar quem, né? Lembrando que ele estava sendo caçado, né? E de fato foi, e depois foi morto. Não, claro que não, ninguém concorda. Não é? Eu entendo o que você quis dizer. Entendo o que você quis dizer. Mas, conforme o colega viu, a gente tem que... Não pode emitir um parecer de imediato. Nós temos que pensar, analisar todas as circunstâncias, né? Contextualizar as coisas. Então, um documento interessante e acho até que daria um bom tema para TCC. Trabalho de conclusão de curso. Discutir a legitimidade desta violência.
violência contra uma violência é legítima? Ou ela tão somente potencializa a violência? Ok? Bom, pessoal de casa, Larissa, o que você acha? Acha que ele é muito violento ou que não, dadas as circunstâncias, uma outra saída? O que você acha? Eu acho que sempre tem outra saída, além da violência, Calixto. A colega, deixa eu ver aqui. Silmara, o que você acha? Silmara? Bom, eu acho que era muita violência sim, mas eu não consigo nem garantir que eu, no lugar dele, não fizesse a mesma coisa, porque era a vida dele ali que estava em risco. Exatamente. Silmara trouxe um ponto importante, que é se colocar no lugar dele, não é? Repito, uma pessoa perseguida, e se chegou a ele pela tortura. Quando vocês já ouviram falar de Frei Beto, é claro. Então, na obra de Frei Beto, ele fala das torturas que eles sofreram. Um amigo dele, um frei, praticamente quase morreu de tanto apanhar, até falar onde estava Carlos Marighella, certo? E quando a polícia o localizou, já chegou atirando e matando. Não tem esse negócio de prisão, não. E logo depois que ele foi morto, o delegado esse que eu mostrei para vocês, Fleury, fez assim uma grande festa. Demorou assim como se fosse: matamos o Marighella, gritando. E foi cumprimentado, é claro, por aquelas pessoas, né, que eu falei. Filinto Miller achou assim uma maravilha, aquelas pessoas. O Brasil estava numa situação muito complicada. Mas é interessante que haviam personagens, né? Parece que o que falta hoje, assim, dentro do Brasil, são personagens, são pessoas. Parece que as pessoas hoje assistem as coisas acontecer. Não tem pessoas que vão para frente. Todo mundo assiste. Mas essa produção da inércia e da indolência é uma produção cara, sistêmica, o dia inteiro, 9 novelas, música sertaneja, pouca educação, sempre vendendo produto, nenhuma cultura, um jornalismo que divide o mundo em dois, nós e eles, não tem, igual a colega falou aqui, um meio termo. Então, o jornalismo divide o mundo em dois, nós somos o certo, os outros são os errados, ou seja, cria a produção da ignorância. É uma produção difícil, cara, mas, ao final, bastante lucrativa. Mas, enfim, então, vejam que esse manual, que depois vocês podem ler com calma, ele ensina como fazer, como conseguir as armas, como as emboscadas, que nesse contexto tem que ser terrorista mesmo, não podemos aceitar o que estão fazendo. Nossos irmãos estão sendo mortos, torturados, e não tem instituição alguma que lhes dê garantia. Ok? Bom, então vamos abrir agora. Por favor, abram esse decreto que eu pedi. O decreto 667, abram, por favor. Esse decreto, guardem bem isso, ele não cria a polícia, certo? Ele não cria a polícia, já existia a polícia. Esse decreto leva à militarização para a polícia.
Porque se está tendo guerrilha urbana, vejam vocês, é do mesmo ano, né? É do mesmo ano. Se a guerrilha urbana, se existem técnicas de guerrilha urbana, guerrilha é técnica de guerra. Então eles resolveram instruir militarmente a polícia. Repito, naquela época havia inspetorias, os mais antigos aí, não sei, né? Havia guarda civil, havia polícia, mas havia polícia com uniforme. Colocar farda é chamar o inspetor agora de capitão e treinar as pessoas em grupo de combate. É uma linguagem bélica. Ok? É dentro da linguagem bélica que surge a figura do inimigo. É tratar o outro como inimigo. E o inimigo não é pessoa. O inimigo é o alvo. Então, vejo, quando traz esse pensamento para dentro da segurança pública, é aquilo que eu falei, potencializa de novo a violência. Falei com vocês da intervenção no Rio de Janeiro na aula passada. Violência. Então, esse decreto não cria a polícia. Ele traz a militarização dela. Por que surgiu a polícia militar? Por causa da guerrilha urbana. Por causa dos guerrilheiros urbanos. Por causa da ação de líderes como Carlos Marighella, que criou um grupo revolucionário muito famoso, chamado Aliança Libertadora Nacional. Ok? E a partir desse grupo surgiram outros. Movimento Revolucionário, 8 de outubro, que é a data que Che Guevara morreu. Libelu, Liberdade e Luta. Então começou a surgir muitos grupos revolucionários lendo o manual o mini manual do guerrilheiro. É por isso que o exército americano pegou esse manual e levou para as instruções deles, entendeu? Quer dizer, vamos aprender o que esse pessoal está pensando para contra-atacar. Certo? Guardem que esse decreto 667 não cria a polícia. Ele leva a militarização para ela. A polícia deixa de ser uniformizada, por isso que eu falei da Polícia Rodoviária Federal, que usa uniforme, mas não usa farda. São coisas diferentes. Uniforme é uma coisa, farda é outra. Quem está de uniforme está dentro de uma instituição civil. Quem usa farda está dentro de uma instituição militar. Ok? Então, assim começa a polícia militar, começam os bombeiros militares, né, exatamente para apagar fogo dos atos de guerrilha urbana. Ok? Então, o artigo 1º organiza as polícias militares e vai colocá-las agora à sombra do Exército. O Exército estava, de uma certa forma, tendo dificuldade, porque combater essas pessoas com soldados de 18, 19 anos. Então, eles trazem a polícia para dentro deles agora. Ok? Polícia militar começa a surgir. E aí, vejam, lá no artigo 3º desse decreto,
que fala que a atribuição da polícia militar é a ordem pública e segurança interna, cabendo ao Exército a segurança externa. Ordem pública. Também é uma palavra que dá calafrios, né? Estabelecer a ordem. Então, a polícia militar, vejam, no artigo 3º, a linha A, ela que vai estabelecer, copiando as Forças Armadas, vai estabelecer o policiamento ostensivo, visível, aquele que todo mundo vê. Então, tem um policiamento que atua antes, que tenta prevenir pela visibilidade, pelo aparato, o sirene, viatura pintada, farda, todo mundo olha. É um policiamento ostensivo. E tem o policiamento investigativo, é a polícia judiciária, que equivocadamente é chamada de polícia civil. É um equívoco. É uma polícia judiciária, uma polícia que trabalha para apurar os crimes a serviço do judiciário. Bom, então esse decreto, de novo o artigo 4º fala que as polícias militares, vejam aí, integradas nas atividades de segurança pública dos estados e territórios, não tem mais território, para fins de emprego nas ações de manutenção da ordem pública. Ninguém sabe exatamente o que é isso, ok? Ordem pública, segurança pública, são termos vagos de propósito. Legislações autoritárias trabalham com termos vagos, para poder andar ali com uma certa liberdade. Vejam que lá, no artigo 8º, o ponto alto da hierarquia na polícia, coronel, está abaixo do general, exatamente porque a polícia está abaixo do exército. Então, lá no alto está coronel, depois vem tenente, coronel, major, capitão. Tenente são os oficiais. E depois vem os praças, mas com aspirante, aluno, e os praças de polícia, subtenente, sargento, cabo, soldado. Ok? Todos eles têm que acrescer a designação PM. Então, o Exército tem soldado. A polícia tem soldado PM. O Exército tem tenente. A polícia tem tenente PM. O Exército tem capitão. A polícia tem capitão PM. Então, tem sempre o PM na frente lá. Eu já fui sargento da PM. Então, a polícia foi formada nesse ano. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos prosseguir. Pessoal de casa quer fazer alguma pergunta? Bianca? Larissa? Bruna? Emily? Alguém quer fazer um pessoal de casa? Bom, se ninguém quer fazer uma pergunta, nós vamos fazer o nosso costumeiro intervalo, vamos merendar, voltar.